Você acha que o dinheiro define quem você é? Que uma dívida na mesa te transforma em um fracasso? Você não está sozinho. A história que eu vou te contar hoje é sobre pensar grande, mesmo quando se tem pouco. E ela revela porque a dívida não te define. Antes de continuar essa história, me conta de onde você está assistindo. Escreve aí nos comentários sua cidade e estado. Quero saber se essa mensagem está chegando longe. Nossa história começa com Marcos. Aos 48 anos, ele olhava para a pilha de boletos na mesa da cozinha e sentia o peso do mundo nas costas. Cada papel com código de barras parecia um tijolo a mais no muro que o separava dos seus sonhos. Ele se sentia um impostor. Por fora, um pai de família, um trabalhador. Por dentro, um homem cansado, endividado, com a sensação amarga de que tinha desperdiçado os melhores anos da sua vida, correndo atrás do vento. Ele se lembrava do pai, sempre dizendo: homem que é homem paga suas contas em dia. Mas as contas de Marcos pareciam se multiplicar, enquanto sua energia se esvaía. A vergonha era uma companheira constante, sussurrando que ele tinha falhado com a esposa, com os filhos, consigo mesmo. A alegria era uma lembrança distante de um tempo em que ele ainda acreditava ser capaz de construir algo grandioso. Agora, o espelho só refletia um homem abatido, com medo do futuro e arrependido do passado. Se você já se sentiu assim, deixa um eu nos comentários. Você não está sozinho nisso. A rotina era sempre a mesma: acordar antes do sol, trabalhar até a exaustão, voltar para casa e encarar a mesma pilha de papéis. O mesmo nó na garganta. Ele pensava: é tarde demais. Eu não tenho mais força para recomeçar. Numa noite particularmente difícil, depois de uma ligação de cobrança, Marcos desabou. Sentado no escuro da sala, ele sentiu que tinha chegado ao fundo do poço. Foi nesse exato momento de desespero que a mudança começou. Não com um milagre, mas com uma lembrança simples e poderosa. A voz de sua avó. Ele se lembrou de quando era menino e passava as tardes na casa dela. A avó, uma mulher de poucas posses, mas de uma riqueza de espírito imensa, vivia com uma dignidade que o dinheiro não podia comprar. Ela enfrentou dificuldades que Marcos mal podia imaginar, mas nunca, nem por um dia, ele a viu derrotada. Ele decidiu, naquela noite, visitar o lugar onde ela morou, a pequena casa que hoje estava vazia, como se buscasse uma resposta nas paredes antigas. Andando pelos cômodos empoeirados, a imagem da avó se tornou mais viva. Ele a via na cozinha, com seu avental florido, preparando um café com um sorriso que parecia dizer que tudo ficaria bem. Ele se lembrou de um dia, quando quebrou um vaso caríssimo da vizinha e chorou de medo, dizendo que nunca conseguiria pagar. A avó o abraçou e disse com calma: meu filho, o vaso quebrou, não foi você que quebrou. O seu valor não está no vaso, nem no dinheiro para pagar por ele. Seu valor está aqui dentro. E tocou o peito dele. Naquele dia, ela foi até a vizinha, conversou e combinou de pagar o vaso em pequenas parcelas, fazendo doces para vender. Ela nunca reclamou, apenas resolveu. Marcos sentou-se no chão da sala vazia, sentindo a profundidade daquelas palavras pela primeira vez. A dívida era como o vaso quebrado. Era um problema a ser resolvido, não uma sentença sobre quem ele era. Mas a vergonha ainda era forte. Como encarar a esposa e dizer que precisava de ajuda? Como admitir para si mesmo que não dava conta sozinho? Ele se sentiu um navio no meio de uma tempestade, sem rumo, com as ondas da culpa e do medo ameaçando afundá-lo a qualquer momento. Se essa história está tocando você de alguma forma, deixa seu like agora. Isso me ajuda a levar essa mensagem para mais gente que precisa. Foi então que, mexendo numa gaveta antiga, ele encontrou um pequeno caderno de capa dura.
Era o diário da avó. Com as mãos trêmulas, ele começou a ler. Não havia relatos de riqueza ou conquistas grandiosas. Havia anotações de pequenas alegrias, de dificuldades superadas e, no meio de tudo, uma pequena fábula que ela tinha escrito. A fábula contava a história de um oleiro que fazia vasos perfeitos. Um dia, seu filho, ao brincar, derrubou a prateleira com os vasos mais bonitos, quebrando todos. O oleiro não gritou. Ele juntou os cacos, moeu-os até virarem pó novamente, misturou com argila nova e, com a mesma habilidade e paciência, fez vasos ainda mais belos. No final, a avó escreveu: somos como os vasos. Às vezes, a vida nos quebra, mas nossas partes quebradas, quando unidas com fé e trabalho, podem nos tornar ainda mais fortes e únicos. A rachadura não é o fim, é parte da nova história do vaso. Aquela fábula atingiu como um raio. A dívida, os erros, os fracassos eram seus cacos. Ele não precisava escondê-los. Precisava juntá-los, misturá-los com a força que ainda tinha e recomeçar. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela está precisando agora. Ainda assim, a dúvida persistia. Era fácil falar, mas como fazer? Ele voltou para casa e, pela primeira vez em anos, abriu o coração para a esposa. Contou tudo. O medo, a vergonha, a sensação de fracasso. Ele esperava decepção, mas encontrou compreensão. Juntos, eles olharam para a pilha de boletos não como uma sentença de derrota, mas como um mapa. Um mapa que mostrava onde eles estavam e os forçava a traçar uma nova rota. O caminho foi lento e difícil. Houve dias em que Marcos quase desistiu, em que a velha voz da vergonha voltava a sussurrar em seu ouvido. Mas então ele se lembrava do oleiro, dos cacos, da avó. Ele começou a fazer pequenas mudanças. Vendeu o carro que mal usava, cortou despesas supérfluas e, mais importante, começou a conversar sobre dinheiro sem medo. Ele descobriu um talento esquecido para a marcenaria e começou a fazer pequenos concertos para os vizinhos, ganhando um dinheiro extra. Cada pequena vitória era como um pedaço de argila nova, fortalecendo sua reconstrução. O clímax não foi quitar a última dívida. Foi numa tarde de domingo, meses depois, enquanto ensinava seu filho a lixar uma pequena cadeira de madeira que ele mesmo tinha construído. O sol entrava pela janela, a poeira da madeira dançava no ar, e ele olhou para as próprias mãos. Não eram mais as mãos de um fracassado, mas as mãos de um construtor. As mãos de alguém que, como o oleiro da fábula, estava transformando cacos em algo novo e valioso. Naquele momento, ele entendeu. Sua identidade não estava na conta bancária, mas na sua capacidade de amar, de lutar, de recomeçar. Ele era mais do que suas dívidas. Ele era um homem em reconstrução. E isso era mais valioso do que qualquer fortuna. Se você quer mais histórias assim, que tocam fundo e fazem você repensar a vida, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo. A grande lição da avó, do oleiro e de Marcos é esta: sua dívida não define seu valor. Suas circunstâncias não definem sua identidade. Você não é seus erros. Você é a força que usa para se levantar depois deles. Agora, eu quero saber de você. Qual foi a parte dessa história que mais te marcou? Escreve aí nos comentários, vou ler todos. Se essa história falou com você, não deixe ela morrer aqui. Qual é o primeiro passo que você vai dar ainda hoje? Pode ser pequeno, como olhar para uma conta e decidir fazer uma ligação, ou conversar com alguém de confiança, mas tem que ser real. E se quiser força, volta aqui e me conta nos comentários. Lembre-se, o vaso quebrado pode se tornar a obra de arte mais bonita. Até a próxima!